A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. A nossa leitura de hoje está lá em Salmos, capítulo 37, versículo de número 23. Os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma reflexão em todo o Salmo 37 e ver quais as lições que ele nos traz aqui, né? O Salmo aqui de número 37 diz que ele foi escrito aqui por Davi quando já estava aí na sua idade madura, né? Um homem mais maduro. Então, ele se coloca ao longo do Salmo como um observador, dando ênfase entre o justo e o ímpio. E ele parece ter aqui muitas dúvidas, né? Algumas delas aqui que eu fiz anotação, por exemplo, por que Deus permite que os perversos prosperem? Será que Deus não está vendo os justos sendo oprimidos pelos injustos? Porque muitas vezes, quanto mais longe de Deus o ímpio estiver, mais feliz parece ser sua vida? Será que Deus não faz diferença entre o justo e o perverso? Será que realmente Deus está no controle de tudo, já que a maldade parece prevalecer? Engraçado que ele faz essas perguntas aqui e Deus logo em seguida vai dar a resposta para ele lá no comecinho do Salmo, né? Já no versículo do 1 aqui até o 5, ó. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará com que isso passe. Então, ele faz algumas perguntas aqui para Deus e Deus logo em seguida já dá a resposta para ele lá no comecinho do Salmo, né? E esse Salmo aqui, ele é dividido em 8 partes, né? A primeira parte aqui está entre o capítulo 37, entre o versículo 1 ao 6, que diz assim: confie no Senhor e não se impressione com os perversos. A segunda parte, já entre o versículo 7 e o 11, encontre conforto em Deus. A terceira parte, entre o versículo 12 e 15, os ímpios não podem se esconder de Deus. A quarta parte, entre os versículos 16 e 20, Deus está atento ao justo. A quinta parte, entre o versículo 21 ao 26, o justo é sustentado pelo Senhor. A sexta parte, entre o versículo 37 e 31, Deus jamais desampara seu povo. E a sétima parte, entre os versículos 32 e 34, o Senhor julgará os perversos. E a oitava parte, entre os versículos 35 e 42, o fim do ímpio é inevitável. Então aqui ele vai fazer uma comparação entre o ímpio e o justo, né? E a impressão parece que os ímpios, eles prosperam, parece que eles adquirem riqueza, parece que eles têm vida longa, parece que para eles as coisas caminham e parece que para o justo aqui é uma dificuldade, parece que não acontece, as coisas parece que não anda, né? E Deus então começa a ministrar o coração dele, porque ele já está mais maduro, então ele consegue entender. Esse Salmo 37 aqui, ele é quase uma oração, é uma abertura do coração, né? Uma abertura do nosso coração, das coisas que estão no nosso coração, os argumentos, o questionamento, né? Mas Deus então ele responde, Deus então começa a mostrar. E olha só que interessante, o homem ele não é bom por sua própria capacidade, né? O homem só consegue ser bom porque teme ao Senhor. Então, no versículo que nós lemos aqui, no versículo de 23, né? Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Então nós vamos agora entender, né, o que é um homem bom, para a gente poder entender isso aqui, para a gente poder fazer uma diferença da injustiça, da perversidade daqueles que ali no começo do Salmo ele está falando e Deus vai falar qual o fim deles.
né? Uma pessoa boa é aquele que expressa vontade, ele é generoso, que gosta de fazer o bem, ele é caridoso, confiável, que está de acordo com a lei. O homem bom, que Deus confirma os seus passos, os seus caminhos, ele tem que ser um homem que ele anda de acordo com as leis de Deus. Ele tem que ser um homem temente a Deus. Ele tem que ser um homem que anda segundo a justiça de Deus. É um homem que foi justificado, né? Então a Bíblia fala que aqui, ó, Deus quem firma os passos do justo. Isso significa que ele ampara e estabelece aqueles que vivem de acordo com a sua vontade, né? Lá no verso 23. Olha só que interessante. Então, o homem não é bom por sua própria capacidade, o homem não consegue ser bom por si mesmo, mas ele é bom porque ele teme a Deus. Então vamos ver algumas coisas aqui. Romanos 3:23 diz assim, ó: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos. Se nós formos olhar por esse lado, nós vamos ver que não existe homem bom, não existe homem puro, né? Mas a Bíblia fala que aqueles que foram justificados, aqueles que agora estão em Cristo são novas criaturas. Então, agora nós temos condições de ser o quê? Pessoas boas, ou seja, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que gosta de fazer o bem, uma pessoa que é caridosa, uma pessoa confiável, e uma pessoa que está de acordo com a lei de quem? A lei de Deus, né? Então, não somos bons na nossa natureza humana, olha só, mas nós conseguimos ser bons por causa da retidão e da regeneração de Cristo em nós. Quem nos faz bom é Cristo, porque Ele nos regenerou, porque Ele nos deu retidão. Então agora Ele nos fez nova criatura. Agora aquele homem velho, aquele homem mau, pecaminoso, aquele homem que gostava de fazer o mal, que satisfazia a sua carne com as coisas ruins, agora ele é justificado, agora ele é nova criatura. Então agora ele consegue praticar o bem, agora ele consegue praticar a justiça, ele consegue agora andar segundo a vontade de Deus. Então Deus começa a confirmar os seus passos, os seus caminhos, né? Eclesiastes 7:20 diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Ou seja, nós somos pecadores, todos nós pecamos, todos nós fazemos coisas erradas, mas na verdade, quando a Bíblia diz aqui que não há homem justo sobre a terra, agora sim, nós fomos justificados, nós somos pessoas, homens e mulheres diferentes agora. Agora nós temos o que? A natureza de Deus. Agora o nosso coração, a nossa mente está voltada para as coisas de Deus. Então agora nós conseguimos praticar as coisas boas, as coisas que agradam a Deus. Então o homem bom é aquele que entende a justificação de Cristo em sua vida e passa a ser justo, reto e íntegro. Então um homem justificado, um homem bom é aquele que agora ele é reto, ele é o que? Ele é íntegro, ele é reto na presença de Deus, né? Jó, versículo 1 diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Então o que é ser um homem íntegro e reto? É aquele que se desvia do mal, aquele que foge do mal, aquele que não tem prazer em fazer o mal, aquele que não tem prazer em fazer coisas que desagradam a Deus. Esse é o homem justo e reto. É para isso que nós somos chamados, para ser justos e reto, andar na presença de Deus, porque isso agrada o coração de Deus. Lucas 23:50 até o 52 diz assim, ó: e eis que um homem por nome José, um conselheiro, e ele era homem bom e justo. Esse homem foi a Pilatos a implorar pelo corpo de Jesus. Olha que a Bíblia nos fala, nos mostra aqui vários homens bons e justos. Então todos eles aqui você vai ver que a Bíblia fala que eles eram homens bom e justo, né? Mais um versículo aqui, Marcos 6:20 diz assim, ó: porque Herodes temia
João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Olha só para você, João, ele era um homem justo e santo, né? E por isso Herodes ficava perplexo, tinha medo, mas gostava de ouvi-lo. Por quê? Porque ele falava a verdade. Ele ia direto ao ponto, então ele falava aquilo que Deus mandava. E ele não temia em falar a verdade. Por isso ele era considerado justo e santo, ou seja, ele era separado. Herodes sabia que aquele homem era separado e que aquilo que ele falava era coisas verdadeiras, eram coisas justas, certas, né? Lucas 2, 25 até o 29 aqui, ó. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Imagina esse homem, Simeão, ele só estava esperando acontecer o que ali, ver a consolação. Então, quando ele entendeu, quando ele viu essa consolação, né, que o Espírito Santo estava sobre ele, ele então foi considerado que um homem justo e piedoso. Lá em 2 Pedro 2, 7 a 8 diz assim, ó: mas livrou Ló, homem que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinha princípios morais, pois vivendo ele, né, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma por causa das maldades que via e ouvia. Aqui está falando que Jó, quando estava ali em Sodoma e Gomorra, né, que era um lugar de libertinagem, que aqueles homens cometiam pecados, coisas horríveis, né? Inclusive, quando o anjo foi visitar Ló ali, aqueles homens queriam ter relações com aquele anjo. Olha só a que ponto chegou o homem naquela época, o que eles faziam. Então, mesmo assim, a Bíblia fala que Ló, ele era um homem justo e ele não concordava com aquelas coisas, mesmo convivendo, né, no meio daquele povo, naquela cidade com tanto pecado, e Deus falou que ia destruir aquela terra. Então, o que aconteceu? Abraão intercedeu por ele, falando para Deus: Deus, mas se houver alguém justo naquela cidade, o Senhor vai salvar essas pessoas justas. E o que Deus falou? Se houver ali, pode haver o que? 2 ou 3 justos, eu não vou destruir enquanto esses justos estiverem na cidade. Olha só o quanto Deus olha para um homem que é justo, bom, e um homem que é redimido. Então, olha aqui, Gênesis 6:9 diz assim: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. E nós só conseguimos ser o quê? Bom, justos e íntegros se nós andarmos com Deus. Então nós temos que andar com Deus. E qual que é o fim daqueles perversos? O que vai acontecer com aqueles homens, né, que aqui diz em Salmos 37, qual que é o fim daqueles homens? Olha aqui, no comecinho do Salmo aqui, que Deus fala aqui, ó: não te indignes por causa dos que fazem o mal, e não tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade. Então não fique focado olhando para esses homens maus, esses que praticam iniquidade, porque o fim deles é morte. Mas confia no Senhor e faz o bem, e tu habitarás na terra, verdadeiramente será alimentado. É essa promessa de Deus. Então Deus tem promessa para aqueles que são redimidos, Deus tem promessa para aqueles que são bons, Deus tem promessa para aqueles que são retos. Mesmo nas dificuldades, Deus está nos sustentando e nos dando livramento. Olha só para você ver que coisa mais linda. Então, versículo 4 aqui: deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará que isso se passe. Então, olha, se você ainda não entregou o seu caminho para o Senhor, essa é a sua oportunidade. Entregue o teu caminho para o Senhor. Entregue a tua vida para Ele, peça para Ele te redimir,
que Ele vai te salvar, Ele vai te redimir, Ele vai transformar o seu coração. Então você vai passar a ser um homem bom, justo e reto, e vai fazer o que? Coisas boas, vai praticar o bem. Olha para você ver aqui, ó. Um justo é aquele que age e vive seguindo as normas da justiça e da moral, e é um homem honesto, um homem piedoso que se compadece com o sofrimento alheio, é misericordioso e que sente um amor respeitoso e pratica atos inspirador por esse sentimento. É isso que Deus quer de nós, essa transformação. Deus quer nos fazer justo, piedoso e bom. E Ele quer que nós venhamos andar nos seus caminhos e entregar o que? Confiar nele, deleitar nele e entregar o nosso caminho a Ele. E o que vai acontecer? O versículo que nós lemos aqui. E os passos, então, os nossos passos serão ordenados pelo Senhor. E Ele se deleita no nosso caminho. Então nós vamos deleitar na presença de Deus e Ele vai confirmar os nossos passos, ou seja, Ele vai nos guiar pelo caminho certo e correto. Amém? Esse é o Salmo de número 37. Mesmo com essas perguntas que às vezes nós temos, né? Que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo, não se preocupe, meu irmão. Deus nunca perdeu o controle, Deus tem um controle de tudo. Deus sabe exatamente, Deus conhece o coração do ímpio e Deus conhece o coração do bom. Deus vai julgar o ímpio e Deus vai julgar o bom. E isso está nas mãos dele. Eu espero que essa palavra tenha falado o seu coração. Eu espero que essa palavra possa te transformar. E olha, esteja aí meditando na palavra do Senhor. Não deixe de ler, não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de deleitar na presença do Senhor. Então entregue o seu caminho a Ele, confia a Ele e Ele vai confirmar os seus passos. Amém? Se você ainda não é inscrito aí no canal e tem gostado das nossas mensagens, tem sido tocado por Deus, se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho das notificações para receber mensagens novas, deixe o seu like, o seu comentário. Se você tiver algum pedido de oração, escreva aí no comentário que nós estaremos orando por você, e compartilhe essa mensagem com os amigos, com a família, para que juntos nós possamos alcançar mais pessoas através da palavra. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal. E não se esqueça, você foi criado com um propósito de ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Que Jesus te abençoe.